vida dele. Grande Paulo Eduardo. Glória. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do Dudu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sempre renovado no coração dele o amor, a paixão e em especial a dedicação. Tem sido uma marca na vida dele. Tudo que ele tem feito com excelência. Tem limitações, é lógico. Tem falhas, precisa crescer. Mas o Senhor tem feito uma obra extraordinária na vida dele. Nós te pedimos, usa a vida dele de uma forma sobrenatural e abençoa as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Aleluia. Pessoal, quero compartilhar então uma palavra com vocês. Está no livro de Mateus. Deixa eu abrir aqui. Mateus. Mateus capítulo 25. Aqui para a gente contextualizar um pouco sobre essa ministração. Mateus capítulo 25 já está indo para o finalzinho do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Se você pega a partir do verso 24, Jesus está falando com os discípulos sobre o fim dos tempos, sobre a sua volta, sobre a necessidade de vigilância, de vigiar, de se guardar. E quando entra no capítulo 25, ele já começa a falar sobre preparação, de nós estarmos preparados para essa volta de Cristo. Por isso que ele fala da parábola das 10 virgens. Nós vamos falar hoje sobre a parábola dos talentos, mas antes a parábola que antecede a dos talentos é a parábola das 10 virgens. São 5 prudentes e 5 nécias. 5 nécias não estavam preparadas, a porta se fechou, elas ficaram de fora. E as 5 prudentes entraram no gozo do Senhor, na alegria do Senhor, e desfrutaram da presença de Deus. Isso fala do fim dos tempos, isso fala de salvação. E depois, quando entra a parábola dos talentos, aí vai falar sobre prestação de contas. O Senhor, ele chega para os seus servos, são 3 servos, e distribui talentos. Para um, ele entrega 5 talentos, para outro, ele entrega 2 talentos, e para outro, ele entrega 1 talento, segundo a sua capacidade. Depois que ele entrega esses talentos, ele viaja, e demora nessa viagem, mas aqueles que receberam o talento, a Bíblia diz que o que recebeu 5, saiu imediatamente, para negociar, para trabalhar, para buscar, multiplicar esses talentos. Então ele sai, aquele que tem 2 faz da mesma forma, sai para trabalhar, sai para multiplicar. Então assim, são pessoas que já estavam com essa mente de produzir, de crescer, de ter frutos. Agora, aquele que tem 1 talento, ele age diferente. A Bíblia diz que aquele que tinha apenas 1 talento, ele esconde esse talento. Ele cava um buraco na terra, esconde o talento, e aí, depois de um tempo, esse senhor volta. Quando esse senhor volta, começa a prestação de contas. Aquele que tinha 5 talentos, ele chega diante do seu senhor e diz: olha, você me entregou 5 talentos, eu estou te entregando mais 5, eu multipliquei os talentos. Naquele momento, o Senhor diz: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Então entra na alegria do Senhor. Aquele que tinha 2, ele chega diante do Senhor e diz: eu também multipliquei, você me entregou 2, eu estou trazendo mais 2. E a resposta foi exatamente a mesma: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do Senhor. Aí, aquele que tinha ganhado 1 talento, ele chega diante do seu Senhor. Vou pedir para os irmãos projetar para mim, capítulo 25, coloca o verso 24, por favor. Verso 24. Diz assim: por fim, veio o que tinha recebido 1 talento, e disse: eu sabia que o Senhor
é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Ele devolve o talento. Aí o Senhor responde: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aqui está a condenação. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pessoal, escuta aqui o que eu vou dizer para vocês. Os 3 tiveram oportunidade, os 3 receberam talento. 2 apresentaram resultado. 2 apresentaram frutos. 1 apresentou uma justificativa. Uma não, né? Várias justificativas. Ele recebe apenas um talento. Ele não perde esse talento. Ele não rouba esse talento. Ele roubou o talento, gente? Ele não rouba o talento. Ele não pega o talento e entrega para outra pessoa. Ele simplesmente faz o quê? Nada. Ele não fez nada. Por que que aqueles multiplicaram? Porque eles trabalharam. Porque eles dedicaram. Mas esse aqui, ele não entrega nada. Aí quando o Senhor retorna, ele apresenta justificativa. Ele fala: Senhor, eu tive medo. Eu sei que o Senhor é um homem severo. Eu fiquei com receio. Por isso que eu enterrei. Mas olha, eu estou devolvendo o talento que é do Senhor. É engraçado porque ele tinha uma explicação. Ele tinha uma justificativa. Ele tinha aqui uma razão aparentemente plausível para a sua omissão. Mas escuta, igreja, o Senhor não aceita justificativas. O Senhor não aceita justificativas. E é exatamente aqui o tema dessa palavra que eu compartilho com vocês. Chega de desculpas. Chega de desculpas. Hoje o desafio aqui, irmãos, não é apresentar desculpa, é apresentar frutos. Frutos de transformação, frutos de arrependimento, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Até porque, se existisse uma faculdade de desculpas, eu acredito que o ser humano, ele já teria até doutorado. Sim ou não? Já teria até doutorado, irmãos. Essa questão da desculpa, ela já vem de muito tempo. Se você pega ali, desde o livro de Gênesis, quando começa a história, no jardim do Éden, Deus fala para o homem: olha, não come dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus libera essa palavra. Mas aí a mulher, ela é seduzida pela serpente. Ela come dessa fruta. Ela come daquela árvore que Deus falou que não era para comer. E depois ela entrega para o homem come. Depois que o homem come, ele desobedece a Deus, irmãos. O que eles fazem? Esconde de Deus. Esconde. Aí Deus faz 3 perguntas nesse tempo. Deus fala primeiro assim: olha, onde estás? Onde estás? Quem revelou para vocês que vocês estavam nus? Quem foi que revelou para vocês que vocês estavam nus? Vocês comeram da árvore que eu falei que não era para comer? Olha a pergunta de Deus, irmãos. Aí quando Deus faz essa pergunta, o homem se apresenta, aí ele chega arrependido, fala que está errado. É assim, irmãos? Não, Adão, ele chega e fala assim: a mulher, é bom demais, né, gente? Olha o que ele falou: a mulher. Aí para piorar, ele diz assim, pastor Zezinho: a mulher que o Senhor me deu, sobrou até para Deus. Sobrou até para Deus. Então ele apresenta uma justificativa. Aí quando Deus olha para a mulher fala assim: foi a serpente.
Foi a serpente me seduziu, ela me enganou. Então, desde o Éden, existe uma tendência humana de explicar por que nós não fizemos certo. Por que eu não fiz o que deveria ser feito? Ao invés de assumir a responsabilidade. E a pergunta que eu faço é, até quando você vai explicar aquilo que deveria começar a mudar? Até quando? Até quando vai ter que ter paciência? Até quando que nós não vamos ter, às vezes, um posicionamento? Porque explicação, irmãos, não é transformação. Justificativa não traz mudança. Desculpa não vai trazer transformação nenhuma na sua vida. Então, uma pessoa, ela pode explicar perfeitamente qualquer coisa, mas isso não vai mudar nada. Se eu te perguntasse, às vezes agora, por que você não está orando e lendo a Bíblia? Me fala, o que você ia responder? Pensa sobre isso. O que você ia me responder? Às vezes alguns já teriam uma desculpa pronta. Ué, o que é isso? A vida está corrida demais. Hoje a desculpa é essa, né, irmãos? Quando você encontra uma pessoa na rua, e aí, como é que está? O que eu falo? Correria. Estou acelerado. Hoje as pessoas mal sentam com a família para almoçar. Hoje as pessoas já não têm um tempo de qualidade, mas é correria. Mas por quê? Porque não é prioridade, irmãos. Hoje você não faz isso porque não é prioridade. Porque nós só temos tempo para aquilo que nós priorizamos. Se você não tem tempo com a família, é porque não é prioridade. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, porque não é prioridade. Mas qualquer pergunta que fizer para você, você vai ter uma desculpa. Por que você não está cuidando da sua família? Por que você não acompanha o seu filho? Por que você não ensina tarefa para os seus filhos? Não, porque eu não tenho paciência. Mas cada um vai apresentar uma desculpa diferente. Por que você estuda? Por que você parou de estudar? Ah, não dei conta. Ah, não consegui. Ah, não deu certo. Ah, estava com conflito. Mas todo mundo vai apresentar algo. Às vezes perguntar assim, por que você não trocou aquela lâmpada até hoje lá na sua casa? Por que você não arrumou aquela torneira até hoje que está estragada lá? Meu Deus do céu. Por quê? Se a sua esposa te perguntar isso, o que você vai responder? Você está vendo a dificuldade que eu? Não é fácil, aí. Você está vendo como é que está a minha vida? Mas todo mundo vai apresentar uma desculpa para qualquer questionamento. E talvez, queridos, a explicação seja até verdadeira. Estou falando aqui que você vai inventar uma história, que você vai mentir. Não, às vezes é verdadeiro. Mas continuar explicando não vai mudar a realidade. Não vai mudar. Uma justificativa, ela pode explicar o seu passado, mas não pode ser usada para determinar o seu futuro. Uma pessoa que fica justificando demais, ela não cresce. Hoje quem cresce é quem resolve. É quem está resolvendo problema. É quem está na linha de frente. É quem não foge da responsabilidade. São essas pessoas que crescem. Mas ficar justificando, isso não traz crescimento. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui 3 coisas que Deus espera de mim, que Deus espera de você. 3 coisas. O primeiro está lá no verso 16. Se os irmãos puderem projetar para mim, olha o verso 16. O que havia recebido 5 talentos, o que ele fez, irmãos? Saiu imediatamente. Primeira coisa que Deus espera de mim e de você, movimento. Movimento. Você vê que esse homem, ele recebeu e se movimentou. Ele saiu imediatamente. Ele foi trabalhar. Ele foi buscar. Sabe, ele foi intenso. A Bíblia diz que ele não ficou esperando o melhor momento. Ah, eu vou esperar na hora que tiver um tempinho bom. Um dia. Já viu aquela pessoa que fica procrastinando as coisas? Quer ver se dá certo. Eu vou esperar uma oportunidade. É assim, não. A Bíblia diz que ele saiu imediatamente. O segundo, ele recebe 2 e também foi trabalhar. Da mesma forma. Por isso que os resultados foram diferentes. Mas quando chegou o terceiro, a Bíblia diz que ele escondeu. 2 saíram imediatamente. 2 foram para a luta.
Sabe, 2 foram buscar o resultado, foram produzir frutos, mas um não, ele escondeu. Ele se acomodou. Não, deixa escondidinho, não mexe não, porque quando meu Senhor voltar, eu vou devolver para ele. O que é mais fácil, queridos? Trabalhar, multiplicar ou esconder? O que é mais fácil? Esconder. Tem pessoa que está escondendo. Quer ter trabalho com ninguém, mas não está dando fruto nenhum. Sabe, não cresce, tem uma vida estagnada. Porque não busca. Olha o que esse rapaz fez. Os 2 receberam e se movimentaram, mas um não. Ele se acomodou. Escuta, igreja. Talento parado não produz fruto. Talento parado não produz fruto. Recurso parado não produz fruto. Oportunidade parado não produz fruto, irmãos. Chamado parado não produz fruto. Então, quem dá desculpa não dá resultado. Não dá resultado. E aí eu fico pensando, né? Aquilo que Deus colocou em nossas mãos precisa de fato encontrar movimento, senão não funciona. Aquilo que Deus confiou nas suas mãos tem que encontrar movimento. Estava conversando tempo atrás com o Gersinho aqui da igreja. Aí o Gersinho falando assim: Dudu, rapaz, eu estava lá na loja esses dias, mas um paradão. E ele tem uma loja de peça. E ele falando para mim: rapaz, e nada. E eu comecei a orar, comecei a pedir para Deus. Deus abre as portas, manda os clientes, né? Me ajuda que eu preciso, né? O Gersinho está lá com a Milena em outra cidade, fazendo medicina. Ontem o Murilão casou, foi uma benção o casamento do Murilo. O Murilo casou, então ele tem as suas responsabilidades. E ele começou a orar, falou: meu Deus, abre as portas, me ajuda. Queridos, de repente ele falou assim: quê? Não vou esperar aqui não. Ele pegou umas peças que ele tinha, jogou dentro do carro. Ele já pegou esse carro, já tocou para Uberlândia, foi visitando as oficinas, foi num lugar, foi no outro e tal. Quando ele voltou, eu falei: Dudu, você não está entendendo. Eu vendi tudo. E fiz negócio ainda das coisas que tinha ficado para trás para me entregar depois. Foi um dia produtivo, foi um dia que deu resultado. Mas por que, igreja? Porque ele se movimentou. Porque tudo que está em nossas mãos, se Deus te deu uma empresa, se Deus colocou algo nas suas mãos, você tem que movimentar. Tem que movimentar. O que Deus está colocando nas suas mãos? O que você tem aí nas suas mãos? Se você não movimentar, não vai acontecer, porque o movimento, ele traz multiplicação. Mas às vezes nós falamos assim: ah não, porque um dia eu vou começar. Um dia eu vou começar. Esses dias eu precisei criar vergonha na minha cara, porque eu estou com mais de 5 meses de cirurgia, fiz o processo do joelho, né, que eu fiz cirurgia no joelho, aí eu fiz a fisioterapia, fiz tudo. Aí o médico já tinha falado para mim: você tem que ir para a academia. E eu falei: não, estou esperando dar uma firmada. Irmãos, o médico já tinha falado para mim. Eu falei: não, eu tenho que criar vergonha na minha cara. Peguei, fui lá, fiz inscrição, fui para a academia. Eu falei assim: meu Deus do céu, ué. Mas se deixar, você fica acomodado. Mas você fica: não, um dia eu vou. Um dia eu vou. Você precisa fazer algo e você está procrastinando. Ah não, quando eu tiver um tempo. Que tempo, irmão? Você vai esperar o tempo ideal? Você vai esperar o cenário ideal? Isso não existe. Você precisa sair do lugar onde você está e fazer. Senão nada vai mudar. Às vezes as pessoas falam assim: não, porque quando minha vida deu uma melhorada. Melhorar desse jeito, parar desse jeito, não faz nada. Como é que vai melhorar, ué? Como que melhora? Não, quando minha vida... Já viu uma pessoa que falou isso? Já? Não, quando deu uma melhoradinha. Quando deu uma melhoradinha, não vai melhorar, irmão. Você não está fazendo nada para melhorar, ué. Como que melhora? Ou senão ela fala assim: não, quando eu tiver um dinheiro. Que jeito que o dinheiro vem? Como que o dinheiro vem? Quando eu tiver um dinheiro. Cada um fala uma coisa. Não, quando eu tiver mais preparado. Eu quero estar mais preparado. Como assim? Quero estar mais preparado. Gente do céu, às vezes é cada desculpa que você escuta. Não, quando apareceu uma oportunidade... Alguém já ouviu isso? Não, quando apareceu uma oportunidade, escuta, cria a oportunidade, irmãos. Fica esperando, não cria ela. Não esperando uma oportunidade. É muita desculpa. Moisés, irmãos, depois você lê na sua casa, Êxodo capítulo 4. Gente, mas Deus pelejou com esse homem de tudo quanto é jeito. Deus falou assim: Moisés, é você. Ele falou assim: não, eu não, Senhor. Como
eles não vão acreditar em mim. Não vai dar certo esse negócio. Deus falou assim, Moisés, estou falando. Deus, mas o que eu vou falar para isso? Moisés, deixa eu te falar. O que você tem nas mãos? Eu tenho essa vara. Moisés, pega a vara, joga no chão. Moisés jogou a vara no chão. Tum, transformou na serpente. Aí Deus falou assim, pega na cauda dela. Pegou na cauda dela, virou a vara de novo. Aí Deus falou assim para ele, Moisés, põe a mão no peito. Aí Moisés pôs a mão no peito. Tira a mão do peito, olha para a mão. Ele tirou a mão do peito, olhou, ele está com lepra. Aí põe a mão no peito de novo, pôs a mão no peito de novo, olha lá, já não está com lepra mais. Então Moisés, pega uma água, pega a água, joga na terra, vai transformar em sangue. Deus foi mostrando para ele os sinais. Moisés, Deus falou, eu estou com você. Preocupa não do que eles vão falar, eu estou com você. Aí ele falou assim, Deus, mas tem um problema, eu não sei falar. Não, irmãos, acho que Deus já está para perder a paciência já. Não, eu não sei falar. Moisés, Arão vai com você, eu vou mandar Arão com você, ele vai te ajudar, Arão vai falar para você. Aí ele falou assim, não Deus, eu acho o negócio seguinte, escolhe outra pessoa, eu não dá certo. Não. E Deus falou assim, é você, Moisés. Querido, enquanto Moisés ficou olhando para o que ele não tinha, Deus estava olhando para o que ele tinha nas mãos. Às vezes nós somos assim, a gente só olha para o que está faltando, a gente só olha para aquilo que a gente não tem. E Deus está querendo te mostrar que o que você precisa está nas suas mãos, está diante de você, está aí, ó. Deus já colocou. É porque nós desprezamos aquilo que nós temos. Às vezes aquilo que você tem, para o outro que está aí do seu lado, às vezes é um sonho. Meu Deus, quem me dera se eu tivesse. Mas você está aí reclamando o que você tem. Reclamando, tudo reclama. Reclama do carro, reclama da casa, reclama da família, reclama dos filhos, reclama da esposa, tudo reclama. E tem gente do lado que está olhando e fala assim, meu sonho era ter isso aí, ó. Sabe, é parar com esse espírito de murmuração. Então, querido, escuta, primeira coisa que Deus espera de mim e de você é o quê? Movimento. Segunda coisa que Deus espera de mim e de você, fidelidade. Fidelidade. Você percebe que o Senhor não disse assim, olha, muito bem, servo bom e produtivo. Foi assim que Deus falou? Não. Deus falou assim, muito bem, servo bom e fiel. Aí mexeu com Deus. Fidelidade. Foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Escuta, queridos, Deus não está simplesmente procurando pessoas que produzem muito, que trabalham muito. Sabe, Ele procura pessoas fiéis com aquilo que recebeu. Você percebe que o que tinha 2 produziu menos do que tinha 5, mas a resposta foi a mesma. Sabe, Deus se agradou dos 2. Porque não foi a produtividade, não, eu estou mais tendente a esse aqui, porque esse aqui produziu 5, esse aqui é tudo para mim, esse aqui é diferenciado, não, eu estou mais apegado nesse. Não. Foi da mesma forma, foi do mesmo jeito. Sabe, Deus falou assim, entra aqui na alegria do Senhor, vocês dois. Sabe, o homem dos 5 talentos recebeu 5. E o dos 2 recebeu 2. Os resultados foram diferentes. Mas o prêmio foi igual. Mas a aprovação, ela foi a mesma. Porque a fidelidade, ela começa no pouco. Se você perceber a vida de José, irmãos, José era fiel quando ele estava lá na casa do pai dele, apacentando. Quando ele estava na casa do pai dele, obedecendo o pai. Mesmo depois que os irmãos lançaram numa cisterna, ele foi lá para a casa de Potifar, continuou sendo fiel. Ele foi preso na cadeia, continuou sendo fiel. Foi ter com o faraó no Egito, continuou sendo fiel. A mesma fidelidade ele carregou que ele tinha na casa do pai, é a mesma quando ele estava governando o Egito. É a mesma. Quando você olha para Davi, Samuel vai ungir o rei, chega na casa de Jessé, o único que está trabalhando é quem? Davi, fiel ao pai, cuidando das ovelhas, lutando com o leão, com o urso, protegendo. Foi fiel na casa do pai. Quando o pai mandou levar comida, ele foi levar comida.
Chegou lá, foi fiel ao exército de Saul, foi fiel a Jonatas, filho de Saul, ao próprio rei Saul, foi fiel aos profetas. Depois se tornou rei, chegou no lugar alto. Irmãos, essa estrela aqui, ó, é a estrela de quem? De Davi. Ela não está aqui à toa não, isso aqui é fruto, sabe de quê? De fidelidade de um homem que estava lá no campo, fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor colocou. Olha aqui onde Davi está, irmãos, olha aqui, porque ele foi fiel no pouco. Não adianta você falar que você vai ser fiel no muito, não vai. Se você não for fiel no pouco, sobre o muito você não vai ser fiel. Mas esse homem tinha a marca da fidelidade, porque a fidelidade ela não depende do tamanho, do lugar onde você está, não é assim. Ela depende, é da postura que você assume enquanto está lá, é da sua postura. Já viu aquela expressão, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Já viram essa expressão? Tem pessoas, irmãos, que não pode receber poder. Pode, ela muda, transforma. Sabe, minha fidelidade, ela começa no pouco. Por isso eu quero dizer para você, seja fiel àquilo que Deus está te confiando. Se Deus te deu uma esposa, quantos maridos tem aqui que tem que ter uma esposa? Tem uma esposa. Olha, se Deus te deu uma esposa, seja um marido melhor. E você, esposa, seja uma esposa melhor. Porque Deus te confiou essa pessoa aí, olha. Se você, sabe, recebeu filhos. Quantos são pais aqui? Deixa eu ver. Se você recebeu filhos, se Deus te presenteou com filhos, seja um pai melhor, seja uma mãe melhor, seja um pai ou uma mãe mais presente. Seja um filho melhor. Esses dias minha mãe puxou minha orelha. Minha mãe puxou minha orelha. Ela está morando em Uberlândia, inclusive a Data está assistindo aí. Minha mãe é fiel, deve estar assistindo aí. Aí, minha mãe me ligou, falou: oi mãe. Eu falei: esqueceu que tem mãe? Esqueceu? Não tem mãe não, né? Aí ela falou, falei assim, aí na hora, né? Falei assim: mãe, deixa eu te falar, me perdoa, eu estou errado. Não adianta, irmãos. Para que eu vou inventar desculpa? Eu estou errado. E realmente, sabe, eu preciso ser mais presente, eu preciso te ligar mais. Preciso estar... Você está errado. Mas não, a gente é cheio de argumentos. Quer ficar toda hora explicando alguma coisa que é inexplicável. Inexplicável. Então, se você tem os seus pais, honre. Sabe, se você tem aqui uma profissão, se você tem uma empresa, trabalhe com excelência, porque Deus te confiou esse lugar, então faça com excelência. Se você tem uma igreja, faça que sirva com excelência. Como o pastor Carlinhos falou aqui, tivemos uma vigília ontem. Irmão, glória a Deus para quem esteve aqui, foi sobrenatural, foi bom demais. Mas poderia estar lotada essa igreja aqui, ó. Poderia estar lotada, sabe, de pessoas buscando ao Senhor. Sabe, se você recebeu, às vezes de Deus, um conhecimento, compartilhe. Nós temos aqui o Café Conexão, os empresários. Esses dias, o doutor Juliano Mendes, um advogado aqui, ó, prata da casa, um homem, nota 10. Irmãos, ele deu uma palestra aqui, que assim, espetacular. Aí você pergunta, quanto que cobrou? Quanto foi essa palestra? Nada. Compartilhando. Sabe, se você tem o conhecimento, compartilhe. Se você tem recurso, administre. Sabe, se você recebeu, às vezes, na sua vida, na sua trajetória, uma experiência difícil, irmãos, transforme a sua dor num instrumento para ajudar outras pessoas, porque essa área que às vezes você vai vencer, você vai ajudar outras famílias. Mas nós precisamos, sabe, ser fiel naquilo que foi confiado, naquilo que está nas nossas mãos. Se você recebeu uma oportunidade, não desperdice. Não desperdice. Então, o que Deus espera de nós quando eu olho para essa passagem? Primeira coisa, movimento. Segunda coisa, fidelidade. E a terceira coisa, responsabilidade. Responsabilidade. O terceiro homem, ele recebeu um talento,
E ele devolveu quantos talentos? 1 talento. Ele recebeu 1 e devolveu 1. Humanamente falando, gente, nós poderíamos pensar, pelo menos ele não perdeu, não é verdade? Humanamente falando, pelo menos ele não perdeu. Não é assim? É igual, não perdeu. O duro é se tivesse perdido, né? Eu te dei 1 talento, você não me entregou nada. Ué, que negócio é esse? Não, pelo menos ele não perdeu. Mas às vezes nós enxergamos assim, irmãos, mas o Senhor, Ele não enxerga assim. Nessa passagem aqui ficou claro isso. Às vezes, nós até aceitamos algumas desculpas. Nós aceitamos, mas tem algumas desculpas que Deus, Ele não engole. Aqui ficou nítido nessa situação. Então, ele foi condenado aqui, não foi porque ele roubou, foi porque ele não fez nada. Ele transformou o talento em algo enterrado. Aí eu quero que você projeta para mim aí Tiago capítulo 4, verso 17. Olha o que diz lá. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, essa pessoa o quê? Comete pecado. Às vezes nós achamos que o pecado é só quando você vai lá e faz algo errado, que contraria a vontade de Deus. Mas pecado também, e às vezes até pior, é quando você deixa de fazer o que você deveria ter feito. Você sabe o que é fazer, você sabe o que é certo, e você não faz. Então, gente, é pecado fugir da responsabilidade. E hoje, chegou o momento da gente dar um basta nessa vida de acomodação. Chega, sabe, chega de ficar culpando os outros, chega de ficar culpando as pessoas, os nossos ancestrais, culpando os nossos filhos, os nossos pais, por um insucesso que você teve. Para com isso. Chega de ficar culpando, chega de ficar adiando as coisas, procrastinando, deixando para amanhã. Chega de ficar com comparação, comparando com outras pessoas, porque outra pessoa tem. Acredite em você. Sabe, você pode, você consegue. Então é momento da gente dar um basta. Chega de reclamação aqui, como eu falei. Chega de ficar esperando, às vezes, alguém fazer por você. Chega. Faz como o apóstolo Paulo. Ele fala assim, olha, uma coisa eu faço. Não é alguém que faz para mim. O apóstolo Paulo diz assim, uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação. Então é momento de, sabe, chega de enterrar talentos. Chega de desculpas. De dizer um dia, um tempo, quando der certo. Não. É hora de agir, o tempo de agir, o tempo de mudar a sua história é hoje. Sabe, é hoje. Não deixa para amanhã não, que você pode fazer, porque ainda não acabou. Ainda há tempo. O Senhor da parábola voltou. Isso significa, irmãos, que a história está acontecendo enquanto nós estamos aqui. Está acontecendo. Você pode sair desse lugar diferente, fazer diferente, agir diferente, pensar diferente. Talvez você tenha enterrado algo. Às vezes você enterrou um sonho, você enterrou um projeto, às vezes você enterrou a sua família, você está enterrando a sua história. Escuta, desenterre. Desenterre. Você tem a oportunidade hoje. Às vezes você parou. Às vezes você parou um curso. Às vezes você parou uma atividade. Às vezes você parou de lutar. Recomece. Você pode fazer isso. Sabe, aproveite essa palavra. Sabe, recomece. Ou você está aqui e você errou em algum momento da sua vida. Às vezes você errou com a sua família, você errou com o seu cônjuge, você errou com seus filhos, você errou lá no lugar onde você trabalha. Escuta aqui, irmãos, corrija a rota.
Você pode fazer diferente. Você pode fazer melhor. Quero já convidar a equipe de louvor. Então até aqui pode ser que você já tenha desperdiçado muito tempo. Mas valorize o tempo que resta, irmãos. Valorize esse tempo. Talvez você só tenha usado desculpas e mais desculpas. Mas hoje pode ser o dia que você vai trocar as justificativas por uma atitude. Troque a sua justificativa por uma atitude. Uma atitude pode falar mais do que 1000 palavras. Uma atitude só. Não espere por ninguém. Ninguém vai fazer por você. Só você pode fazer. Um dia, como ficou claro nessa passagem, todos nós, sem exceção, todos nós, estaremos diante do Senhor. Todos. E eu quero te perguntar, se Deus te perguntasse hoje, por que você não mudou determinada área na sua vida, qual seria a sua resposta? Se Deus te perguntasse aqui agora, aparecer para você, falar assim, filho, por que você não mudou até hoje essa área aqui da sua vida? Por quê? Qual seria a nossa resposta? Qual seria? Ou melhor, qual seria a nossa desculpa, talvez? Qual seria a nossa desculpa? Se Deus nos perguntasse isso aqui agora, olha. Porque diante de Deus, talvez algumas respostas, elas não sejam mais tão convincentes. Por mais que a gente pense assim, não, porque Deus tem paciência. Deus tem paciência. Irmãos, quando eu vejo essa passagem, eu falo assim, não tem tanta paciência não. Vocês viram o último versículo? Vocês viram o último versículo? Pega o servo inútil e lança nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Pronto. Teve uma vez que o povo estava tão debruçado no pecado, irmãos, o negócio ficou feio, perdeu o controle. E Moisés estava lá no monte com o Senhor, lá no monte. No monte. Aí Deus falou assim, Moisés vai precisar descer. Eu falei, o que está acontecendo? Nossa, o povo se perdeu completamente lá. Ah não, faz isso não. Imaginando Moisés, está tão bom que eu não acredito não, você vai ter que ir lá resolver. Aí Deus falou assim, não, eu estou achando que eu vou fazer diferente, Moisés. Deus falou assim, eu estou achando que eu vou fazer diferente. Eu vou eliminar esse povo, Moisés. Não, vamos eliminar. Aí Moisés falou assim, faz isso não, Senhor. Faz isso não. O que eles vão dizer? Você tirou o povo do Egito, o Senhor vai falar, não, não faz isso não. Moisés intercede pelo povo. E Deus desiste. Moisés fez Deus se arrepender. Você tem noção do que é isso, irmão? Fazer Deus se arrepender. É só Moisés mesmo. Fez Deus se arrepender. Não é qualquer desculpa, irmãos. Para nós, aqui ó, pode chegar do pastor Carlinhos e falar, o pastor Carlinhos, ai não, que coisa, né? Não, beleza, irmão, nós somos bons demais na desculpa. Você chega lá do seu patrão, não aconteceu isso, rapaz, você não está entendendo. Nossa, o cachorro passou na frente, o carro atropelou, o negócio virou um peteco, minha esposa saiu gritando, e o vizinho passou mal. Você fala assim, nossa, que situação, meu Deus do céu. Não, aí realmente não tem como não, você vai inventar uma desculpa e todo mundo vai abraçar a sua desculpa e vai falar assim, sabe? Mas Deus não é qualquer resposta que convence Ele não, irmãos. Não é. E eu encerro essa palavra dizendo, olha, quando Deus olhar para a minha e para a sua vida, será que Ele vai encontrar desculpas ou frutos? O que Ele vai encontrar? Desculpas ou frutos? Feche seus olhos, se coloque sobre os seus pés. Nós vamos orar. O Senhor está nesse lugar. Meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Porque essa palavra primeiro é para mim.
quantas vezes nós estamos prontos para entregar uma desculpa e tão pouco dispostos a dar frutos. Que o Senhor possa encontrar em nós, meu Pai, essas 3 marcas: o movimento, a fidelidade e a responsabilidade. Não queremos fazer de qualquer jeito, mas nós queremos entregar o nosso melhor. Que o Senhor cresça, que sejamos, ó Deus, filhos e filhas que deem frutos, e frutos que permaneçam. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a ter uma vida convicta na Tua presença, a não ter uma fé fingida, a não vir aqui só para bater um ponto, para cumprir um protocolo, mas estar aqui de verdade, com um relacionamento fiel, um relacionamento forte, com a responsabilidade que nós temos com o Senhor, com a aliança que nós temos com o Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós, que possamos cumprir com fidelidade, possamos fazer o nosso melhor, porque nós estamos fazendo para o Senhor, porque nós sabemos que quando nós fazemos para qualquer pessoa aqui nessa terra, nós estamos fazendo para o Senhor também, é que o Teu nome cresça. Esse é o propósito, esse é o nosso objetivo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, queridos, com essa canção. Aleluia. Obrigado, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só Ti. Então, peça a Ele, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra.
encontre em nós pessoas, meu Pai, que vão dar verdadeiramente fruto e não desculpas. Que sejamos pessoas proativas, pessoas que se movimentam, pessoas que buscam, meu Pai, o aperfeiçoamento, o crescimento, pessoas, meu Deus, que são fiéis em tudo que formos fazer, fiéis na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, nos nossos relacionamentos. Que o Senhor encontre em nós fidelidade, encontre em nós também, ó Deus, responsabilidade. Não queremos fugir daquilo que o Senhor confiou a nós, mas queremos entregar com excelência. Nos ajude, ó Pai. Nos consagramos ao Senhor, te agradecemos, e que o Senhor abençoe a nossa semana, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana produtiva, uma semana feliz, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor vá à frente de cada uma das nossas necessidades, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, o Senhor é bom. Obrigado, aleluia. Obrigado, Pai, te louvamos. Deus abençoe, queridos.